Estamos gravando. Bom, o pessoal vai entrando, a gente já vai começando. Hoje a gente vai dar uma olhada, gente, a gente vai dar uma olhada se meu mouse funcionar, né? Porque se meu mouse não funcionar, a gente não vai conseguir ver nada, isso sim. Pronto, acho que agora foi. Hoje a gente vai ver um pouco das variáveis e das operações, né? Que a gente vê isso um pouco na prática juntos, né? A gente não vê variáveis separadas do que a gente faz muito com elas, tá? Então, nas explicações, às vezes a gente consegue separar um pouco as coisas, né? Mas na hora de botar a mão na massa, eu acho que é sempre mais prático a gente lidar com as coisas juntas, né? A gente já tinha comentado, inclusive, já tinha falado para vocês, mostrado algumas coisas aqui, sobre os tipos de dados, né? Então, a gente já sabe que quando a gente trabalha tanto com funções ou quanto variáveis, né? Hoje a gente vai ver isso, as variáveis, a gente tem que estipular no processing qual é o tipo de dado que essas variáveis guardam, né? Então, vamos lá. A gente tem alguns tipos básicos que eu já tinha falado também para vocês, né? Que é o int. Então, vou criar aqui VA. A gente tem o float, VB, por exemplo, né? A gente tem o boolean, VC, né? A gente tem string, né? VB. A gente também tem o tipo void, mas o tipo void não se aplica muito para variáveis, né? Só para funções, né? Então, o tipo int, né? O tipo de variável int, ela guarda valores inteiros, não pode ter fração. É só valores inteiros. Pode ser negativo, pode ser positivo, mas tem que ser inteiro. O tipo float, ele guarda frações, sempre frações. Mesmo que o valor seja inteiro, o valor que fica registrado é uma fração, com zero depois da vírgula, né? Também pode ser positivo, pode ser negativo, mas vai ter sempre um número fracionário ali dentro. O tipo boolean, ele guarda 0 ou 1, ou basicamente a gente representa com os termos true ou false, né? Também pode ser 0 ou 1, ou pode ser 0 na verdade é false e true é 1, né? E string guarda sequências de caracteres, texto, né? Para ser bem simples e bem fácil, né? Então, esses são os tipos básicos aí que a gente sempre usa de variáveis. E quando a gente vai guardar qualquer dado em qualquer variável, a gente precisa estipular exatamente que tipo de dado essa variável vai guardar e que tipo de informação ela vai colocar na memória, porque é isso. A grande questão é a seguinte: uma linguagem de programação como o Processing, que é uma linguagem tipada, ela tem uma precisão, né, naquilo que ela faz. Então, tudo que ela coloca na memória, ela coloca na memória com muita precisão, de onde começa e onde termina, porque ela sabe definir isso, né? Então, quando você estabelece qual é o tipo de um determinado dado, você sabe o quanto que isso ocupa na memória. Ao contrário de linguagens não tipadas, que precisam reservar largas quantidades de memória para guardar os dados, porque não sabe o que vai ter lá dentro, né? E isso acaba gerando uma série de problemas de performance, problemas do tempo que o interpretador precisa para encontrar essas coisas. Então, isso acaba se tornando ruim, né? Porque a linguagem fica mais lenta, apesar de ficar aparentemente, ficar mais flexível. Não fica tão flexível assim, principalmente quando dá problema, né? Mas quando não dá problema, você tem uma flexibilidade nas não tipadas que as linguagens tipadas não têm, tá? Então, uma das grandes diferenças entre o Processing e o P5, que é a base do P5 é JavaScript, né? Então, o JavaScript é uma linguagem não tipada, você não precisa declarar qual é o tipo do dado, você pode colocar o dado na variável sem falar do que se trata, mas em compensação, quando dá algum tipo de erro, algum tipo de problema, você, para encontrar onde é que deu o problema, é muito difícil, né? Porque se o problema dá porque você atribui um determinado dado que não deveria a uma variável, isso já aparece na hora, né? Quando você roda o teu código, tá? Então, vamos lá.
Uma boa prática também, já comentei isso com vocês na aula passada, é que a gente declare todas as coisas, declare todas as variáveis no começo do nosso código, logo no começo. A primeira coisa que a gente faz é declarar as variáveis para deixar tudo muito organizado, para ficar mais claro para quem vai ler o nosso código, o que são essas variáveis, né? Quais são as variáveis que eu estou usando, né? Porque se você vai declarando no meio do código, as pessoas não vão saber e nem você vai lembrar, tá? Então, assim, não é só para os outros, é para a gente mesmo, né? Lembrar do que a gente está usando e o que essas variáveis guardam. Também é legal a gente sempre comentar, né, no nosso código o que são cada uma dessas variáveis. Variável de teste com valores int, por exemplo, né? Ou aqui, variável de teste com valores float, né? Então, a gente comentando o código, a gente consegue depois, né, saber o que é cada variável. Então, você vai ler o teu código, você vai entender o que aquela variável está fazendo ali, né? Então, essas coisas são importantes para a gente poder entender, né? Principalmente para a gente compreender o código depois, porque passado o tempo você não vai lembrar muito do que você fez ali, tá? Então, comentários são sempre importantes também no nosso código, tá? Então, vamos lá, vamos para começar aqui. Então, antes da gente usar as próprias variáveis, né, vamos fazer aqui, né, os primeiros testes, né? Por exemplo, estou usando a instrução print, que ela joga no console, né, na saída, no output de console, não na saída do processing gráfica, né, informações que eu quiser enxergar. Então, vou aqui, ó, fazer uma soma comum, né, print 10 mais 25, né. Vejam que nesse código a gente não tem draw e a gente não tem setup. Como eu falei para vocês também já, é só para coisas muito rudimentares que a gente consegue trabalhar desse jeito, né. Qualquer coisa minimamente mais sofisticada, a gente vai precisar, no mínimo, do setup do draw, tá? Mas, assim, só para a gente ver o primeiro resultado, tá aqui, ó, no console, aqui embaixo, 35. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma soma, né? Eu, basicamente, fiz uma soma e mandei ele dar o resultado dessa soma no console. A mesma coisa vale para a subtração, né? Então, aqui vai dar menos 15, também aqui sai o resultado, né? E se vocês já deram uma olhada no material, vocês vão saber que multiplicações são sempre utilizadas na computação com asterisco, né? Então, aqui vai dar 250, aqui, ó. E se eu fizer uma divisão é com essa barra, né? A gente vai ter 0,4 aqui, tá? Então, o que a gente está realizando aqui são as operações aritméticas básicas, né? As 4 operações básicas. Como é que a gente escreve operações matemáticas em computação, né? Então, a gente usa, se a gente quiser fazer uma coisa mais complexa, né? A gente pode, por exemplo, fazer isso daqui multiplicado por 5, por exemplo, subtraindo de 20, né? Por exemplo. Aqui, né? Não sei se eu coloquei a quantidade certa de parênteses. Então, a gente não usa, diferente da matemática que se usa, né? Colchete, chaves, a gente só usa parênteses para montar cálculos, né? Então, para definir a prioridade de cada cálculo aqui, né? Então, esse aqui vai dar 0,4 nessa operação aqui, vai multiplicar por 5, que vai dar 2, menos 20, vai lá, menos 18. Menos 18 que deu, é isso mesmo? É isso aí, menos 18. Então, tá aqui, né? Então, você monta aqui uma conta, né? Um cálculo, sempre utilizando parênteses e organizando a ordem das operações a partir dos parênteses, tá? Como na matemática comum a gente conhece. Agora, a grande vantagem da computação não é fazer contas fixas com valores definidos, né? E a gente conseguir, de fato, fazer certas operações com valores que a gente pode mudar. Então, vamos lá. Vou definir um valor para VA.
Então, VA vai ser 10, né? Ele é inteiro, né? Vejam que eu declarei VA aqui no começo. VA já existe, é uma variável, né? Eu não atribuí nenhum valor para VA logo de início. Eu só falei que ela existe. Mas para fazer alguma coisa com VA, eu preciso atribuir um valor para ela. Ela precisa ter um valor. Se eu quiser fazer, por exemplo, uma soma utilizando VA, mas eu não atribuir nenhum valor para ela, pode ser que dê um problema. No processing original, com certeza, vai dar problema, né? Aqui, por ter uma base de JavaScript por trás, né, oculta, talvez ele até aceite, né? Ó, até aceitou. Mas no processing original, se você tentar fazer isso daqui, vai dar um erro e não vai rodar. Porque VA não tem nenhum valor atribuído. Não é que quando você não tem um valor não atribuído, ele é zero. Ele simplesmente não possui valor, ele é nulo. Né? Então, não dá para a gente utilizar uma variável sem atribuir um valor para ela. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é atribuir um valor para VA, 20, por exemplo. Né? Então, no momento que eu atribuir um valor para VA e realizar isso daqui, ele vai somar o valor de VA com 10 e vai me dar 30, normal. Até aqui eu acho que tudo que a gente já abordou um pouquinho até agora, já dava para vocês pressuporem um pouco isso, né? Que no momento que eu atribuí aqui o valor de 20 e realizei a soma, o VA vai ser somado, o valor de 20 vai ser somado com 10 e dá 30 e está tudo certo, né? O que a gente poderia fazer também é fazer um cálculo aqui, né? Por exemplo, isso, né? VA igual a 20 multiplicado por 10, não tem nenhum problema. E agora vai dar 210, isso aqui, 210, também está tudo bem. Né? Agora vamos lá, elas se chamam variáveis porque justamente elas podem mudar de valor. Então, por exemplo, 20 VA mais 10. Só que agora VA mudou de 200 para 5. Então a gente vai ter duas saídas aqui, né? Na verdade ele foi juntando, ó, 210 e 15. Na verdade, para a gente não saber direito, a gente usa print line. Print line. Print line é diferente. Print ele vai escrevendo em ordem, ele vai escrevendo na sequência. Print line ele pula a linha depois de cada uma das vezes que ele dá uma saída no console, tá, gente? Só para vocês saberem a diferença aqui. Será que eu consigo aumentar? Não consigo. Tudo bem. Ó, 210 e 15. Né? Então, eu alterei o valor de VA no meio do caminho. E no momento que eu faço essa alteração, todo tipo de operação que eu vá realizar com VA vai ser utilizado outro valor aqui, e não o valor que era inicialmente nesse ponto. Tá? Então, como a gente fala, procedimental. Ou seja, é uma operação atrás da outra, uma depois da outra, e por aí vai. Você vai utilizando e vai alterando e renovando o valor das variáveis. Né? Algumas coisas que não são, porque fazer conta é até razoavelmente tranquilo. Coisas que não são um pouco estranhas, né? Então, as coisas que de fato a gente estranha na computação, mas que a gente vai se acostumando aos poucos, né? Que são coisas como essa. VA igual a VA mais 1. Né? Então, isso daqui é uma operação muito comum, né? Ou VA mais alguma outra coisa, mais 15, o que eu quiser, para ficar mais fácil aqui no começo, né? E eu só vou mostrar o valor de VA. Então, como o interpretador, ele faz uma avaliação, né? Toda vez que o interpretador ou um compilador vai executar o nosso código, quando ele pega uma atribuição igual a alguma coisa, ele primeiro faz um processo de avaliação do que é essa coisa que vai ser atribuída para a variável. Então, primeiro ele resolve esse lado da atribuição. Ele primeiro entende o que é este lado da atribuição antes de fazer a atribuição propriamente dita. Tá? Então, isso permite que a gente use o próprio valor da variável para atualizar o valor da variável, para ser atribuído novamente no valor dela. Né? Então, é por isso que esse tipo de situação ela acontece, ela é possível e ela é muito útil na computação. Então, eu vou pegar o valor de VA, somar com 1,
e vou atribuir o resultado disso novamente a VA. Tá? Então, isso é uma coisa que vai dar 21, logicamente, né? 21. Então, isso é uma coisa bem importante nas operações, porque a gente atualiza dados, atualiza valor de variável dessa maneira. Então, o valor de uma variável é o valor antigo dela, mais alguma coisa, multiplicado por alguma coisa, transformado em alguma coisa, e por aí vai. Né? Uma maneira de escrever isso que está aí em cima, né? De maneira mais simples, ou menor, né? É isso daqui. Tá? Essas duas coisas são absolutamente idênticas. Né? E nesse caso, claro, vai somar mais um valor unitário. Então, VA vai ser 22. Né? Aqui, ó, 22. Porque a gente somou o valor unitário aqui, somou 1, e depois somou 1 aqui. Né? Então, o mais, né, é apenas uma abreviação de igual a VA mais 1. Tá? E se eu quisesse fazer o próprio valor da variável ser somado a um número, a outra variável, né? Em vez de escrever isso aqui, por exemplo, né? VA igual a VA mais 15, eu poderia simplesmente escrever mais igual a 15. Tá? Então, isso daqui é apenas uma abreviação, né, disso daqui. Ó. Então, mais igual é VA mais. É isso daqui, ó. Substitui isso aqui tudo, né? Igual a própria variável e o mais. Isso aqui é só uma forma mais condensada, né? Ou mais direta da gente fazer isso daqui, porque são operações muito, muito comuns que a gente usa na programação. Você atualizar o valor da variável com o valor antigo dela somado a algum outro tipo de valor, ou multiplicado, ou subtraído, né? A gente também pode fazer isso daqui, ó, menos igual a 10, né? Ou VA é igual a multiplicado igual a 10, por exemplo. Então, essas operações, elas são muito utilizadas. E é para agilizar o processo da escrita, enfim, né? Não é muito, assim, a gente nunca recomenda aos iniciantes, né, utilizarem essas notações que são mais condensadas, ou que são, né, os atalhos, né? Isso é um atalho. Porque tira um pouco da legibilidade do teu código, né? Então, ele não fica tão legível. Isso aqui é muito mais claro para leitura do que isso daqui, né? Então, isso aqui é quase que uma coisa meio, né, encodificada por si só, né? Então, não é muito legal, não é muito recomendável que vocês já escrevam um código dessa maneira no começo, mas é importante saber ler, né? Então, é importante você entender o que acontece no código que você vê por aí, né? E, nesse sentido, precisa conhecer, tá? Não tem nada de errado em usar, mas vai tirar um pouco da legibilidade, claro, vai ficar uma coisa um pouco mais difícil de entender, né, no código, né? Complica um pouco. Tá? Mas, basicamente, isso aqui, o igual, é uma operação de atribuição. Então, já existe uma operação aqui, que ela pode nos parecer um pouco óbvia, mas ela não é. Né? Ela é uma operação que atribui alguma coisa a alguém. Então, ela atribui o resultado que der da operação aqui a alguém, seja a própria variável, seja outra. Né? Então, eu poderia colocar aqui, VB é igual a VA mais 15. Não tem nenhum problema fazer isso. Né? Então, vamos lá. O valor de VB vai ser 52. Por que vai ser 52? VA é 20, VA é 21, VA é 22, VA é igual a 22 mais 15, né? E aqui, o resultado disso daqui, né, que é o 22 mais 15 vai dar 37, mais 15 vai ser VB. Então, é uma atribuição que você pode fazer com quantas e quais variáveis desejar, né? E no próprio código aqui, eu poderia colocar, por exemplo, igual a VB mais VA mais 15. Também não tem nenhum problema. Ou VB multiplicado por VA mais 15. Não tem nenhum problema fazer nenhum tipo de operação nesse sentido, né? Aqui nós temos um problema porque VB não foi atribuído inicialmente, né? Então, era bom sempre atribuir, por exemplo, 1.
ou 2, ou quanto eu quiser aqui, tá? E aí vai dar um resultado. Do contrário, vai dar 0, porque eu estou com uma base de JavaScript por trás disso tudo, mas no processing original, não tem nenhum valor atribuído a VB, geraria um erro e o meu programa seria interrompido. Tá? Então, esses shortcuts, né, essas coisas de usar a própria variável na atribuição, é algo que vocês vão utilizar muito em todo e qualquer código. Tá? Vamos lá, vamos fazer alguma coisa um pouco mais sofisticada do que isso. Né? Então, void setup. Enquanto eu não preciso de nada aqui. Void draw. Né? A gente também já vai ver algumas coisinhas, né, mais avançadas, né? Mas não se preocupem muito com as coisas que são mais para frente, porque a gente sempre tem que misturar um pouco das coisas no código, né? Mas isso que eu vou fazer aqui é um famoso loop, né? Int k igual a 0, k menor que 10 e o valor de k é o valor de k, mas ele mesmo. Tá? Então, reparem que aqui, na declaração do meu loop, isso aqui é um loop, a gente vai ver isso mais para frente, não é agora o lugar, mas no loop, né, para construir um loop, eu já tive que fazer muitas coisas que a gente está vendo até agora, né? Primeiro eu tive que declarar uma variável, então eu tive que declarar uma variável k do tipo int, né? Depois eu tive que usar esse atalho, esse shortcut, né, do k++, que adiciona um valor unitário ao valor de k, né? E aqui a gente está vendo uma comparação. Então, isso aqui é uma outra operação. É uma operação chamada de comparação. Eu estou verificando aqui se o valor de k nesse loop, que ele vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a gente vai ver isso agora, né? Se o valor de k é menor que 10 ou não. Se o valor de k for menor que 10, ele vai me dar um resultado nisso daqui. Isso aqui é uma operação, ele vai me dar um resultado, e o resultado é true. É um booleano, né? É um resultado booleano. Ele é true. Se o valor de k for maior que 10, ou igual a 10, ele vai me dar um valor false. Tá? Então vamos lá, aos pouquinhos. Ó, print line, o valor de k. Então tá aqui, ó. O que vai acontecer? Né? Ó, vai ficar imprimindo sem parar, né? 1 milhão de vezes, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e vai embora, né? Então vamos tacar aqui um no loop no final disso aqui, para só realizar uma única vez. Deixa eu só... Aqui o console, tá aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Menor que 10 vai até 9. Se for 10, é igual a 10. Né? Então, igual a 10 é falso. Né? Se eu quisesse que ele fosse até o valor 10, é menor e igual a 10. Né? Então, isso aqui também é uma comparação. Isso daqui significa que é válido, ele vai me dar o valor true, enquanto for menor ou igual a 10. Então, aí vai aparecer o valor de 10 aqui na lista. Aqui, ó, 10. Então, vai de 0 a 10. O valor de k, por exemplo, poderia ter começado não em 0, poderia ter começado em menos 10, por exemplo. Né? Porque é um valor inteiro, e valores inteiros também podem ser negativos. Né? Então, vamos lá. Aqui, ó. Menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, 0, até 10. Tá? Então, também não teria nenhum problema isso acontecer aqui. Agora, vamos lá. Vamos ao que interessa aqui, que é a comparação. Ó. Quando a gente faz isso, a gente tem uma operação de comparação que, como eu falei para vocês, o resultado dessa operação é sempre um valor booleano. Né? Então, aqui a gente vai ver um monte de true. 21 vezes true. E por que não aparece nenhum false?
Porque, basicamente, quando o valor aqui passa a ser falso, ele para de rodar, né? Então, ele para de acontecer quando o valor é falso, né? Então, isso daqui, ó, é uma operação, vamos lá, para ficar mais claro agora, né? Eu vou colocar o valor de K, vou somar espaço e vou dar o valor da operação de comparação. Opa, não. O que eu fiz de errado aqui? Peraí. Print line K, mais espaço, mais, talvez, aqui. Fiz alguma coisa errada? Devia ter dado o valor da... Aqui, pronto. Aqui, ó. Menos 10 true, menos 9 true, menos 8 true, menos 7 e por aí vai. Tá? Então, aqui, ó, vamos tirar aqui esse loop e vamos simplesmente fazer o seguinte, né? Ó, VA é igual a 10, print VA menor que 20. Então, isso é uma operação de comparação. Ele vai me dar um resultado true ou false. Se ele é 10, se VA é 10, o valor dessa operação é true. Agora, vamos perguntar para ele se o valor é maior que 20. Aí o resultado é false. Não é verdadeiro. E como é que eu faço para saber se ele é exatamente igual a um determinado valor? É só fazer assim? Não, porque isso daqui é uma operação de atribuição. Então, aqui eu estou dizendo que VA é 10, né? Então, se, por exemplo, VA é igual a 50, print VA é igual a 10, print VA, 10 e 10. Isso aqui deveria ter me dado um... 10 e 10. Aqui ele me igualou a 10, e aqui ele me deu o valor 10, né? 10 e 10. 2 vezes 10. Né? Então, como é que eu faço para saber se o valor é igual a 10? Né? A comparação de igualdade é com 2 iguais. É assim, igual, igual. Também temos com 3 iguais. Né? Isso também é uma comparação. Tá? É uma comparação um pouco mais específica, que compara não apenas o valor, mas compara também tipos. Né? Por que isso é importante? Porque às vezes você pode ter uma informação dúbia, né? Com valores booleanos. Isso aqui é igual a 10, mas o valor aqui se ele for booleano, às vezes você não sabe se você está comparando o número 0 ou o true ou false. Então, essas coisas, às vezes, em situações muito específicas, podem ser informação dúbia. E aí, para evitar esse tipo de coisa, muitas linguagens de programação têm um terceiro igual, que é aquele que compara, além do valor, o tipo do dado. Tá? Mas vamos lá. Aqui, o que acontece? Isso aqui é uma comparação. Eu estou verificando se VA é igual a 10. Então, vamos lá. VA é 10, então o valor aqui é true. Né? E se eu colocar aqui 20, false. Não é igual a 10. Né? Então, sempre que a gente tiver essas situações aqui, né, a gente está falando de uma operação de comparação. Né? Não é uma operação de atribuição, é uma operação lógica de comparação. E comparações podem ser feitas com variáveis, com duas variáveis. Por exemplo, VB é igual a 20 também. E aí? VA é igual a VB? É uma pergunta, né? Porque é igual, é uma comparação. VA é igual a VB? E aí, é verdadeiro. Sim, elas são iguais. Se eu colocasse aqui 30, por exemplo, né, não é igual. Né? Então, ou melhor, VA é menor do que VB? Então, VB é 30, VA é 20, sim, é verdadeiro, true. Né? E VA é maior do que VB? False. Né? Maior ou igual, então vamos lá, 20 e 20, maior ou igual?
verdadeiro, né? Então, isso aqui são comparações. Também existe uma questão dentro da computação, que são as operações booleanas. Operações booleanas são operações de intersecção, de soma e de subtração de conjuntos, vamos colocar assim, né? Então, as operações booleanas são aquelas operações... para a gente que trabalha com a parte gráfica, visual, toda vez que vocês usam uma ferramenta que nem o Illustrator, ou toda vez que vocês usam um design, uma ferramenta vetorial, por exemplo, quando vocês desenham uma forma e desenham outra e tiram um pedaço de uma forma daquela original, isso é uma operação booleana. Tá? O que a gente está fazendo é uma operação booleana, a gente está fazendo uma operação booleana de subtração. Ou quando vocês pegam uma forma vetorial, colocam outra e juntam as duas, isso também é uma operação booleana, é uma operação de soma booleana. Tá? Então, a gente pode fazer isso com dados, né? E como é que a gente faz isso com os dados, né? São operações que vão juntar várias comparações numa coisa só, né? Então, a gente aqui está fazendo uma operação perguntando se VA é maior ou igual a VB, né? Isso aqui vai dar um resultado true ou um resultado false, certo? Eu posso pegar e somar isso daqui, né, com uma outra operação booleana, que é o seguinte, VA tem que ser maior que 30. Né? O VA é maior que 30. Então, isso aqui é uma soma, tá, gente? Isso aqui é uma soma booleana. Né? As duas operações têm que ser verdadeiras, para que o resultado disso daqui seja verdadeiro. Né? Isso aqui é o famoso E. Não existe E, tá? Eu só estou colocando aqui para que fique claro a expressão, né? VA é maior ou igual a VB e VA maior que 30. Isso aqui tudo é verdadeiro? Como é que a gente sabe se isso aqui tudo é verdadeiro? Se as duas condições forem verdadeiras. Se uma delas for falsa, já não é verdadeiro, né? Então, a gente escreve isso desta maneira, aqui, esse I comercial, né? E aqui vai dar false, né? Porque VA não é maior que 30, né? Agora, se a gente tivesse, por exemplo, VA igual a 50, né? E VB é igual a 70, aí sim, ó, VA é maior do que VB, desculpa, 30, 20. VA é maior ou igual a VB? Ele é 50 e VB é 20. VA é maior que 30? É verdadeiro. Então, isso daqui seria verdadeiro, né? Nesse caso, verdadeiro. E aqui a gente pode somar várias condições, tá? Quantas a gente quiser, né? VA é menor que 100, por exemplo, continua verdadeiro. Tá? Então, essas são as somas das operações de comparação. E além da operação e alguma coisa e outra, né? Que seria isso, e outra. A gente também tem as operações ou. VA menor que 100, por exemplo. Tá? Então, vamos lá. VB é 60. Então, VA é maior ou igual a VB? Falso. Isso aqui é falso. VA é menor que 100? Verdadeiro. Então, se uma das duas condições, ou duas ou mais condições, é verdadeira, o resultado é verdadeiro. Como é que a gente escreve isso? Com esses dois caracteres, barra, barra, verticais. Tá? Isso aqui é uma operação de ou. Então, isso daqui ou isso daqui seja verdadeiro. Então, aqui vai dar verdadeiro. Apesar de uma das condições ser falsas, no momento que uma única delas vale, o resultado dessa operação é um valor verdadeiro. Tá? Operação de ou. E vamos lá. Para complicar um pouquinho, né? Isso aqui é uma operação de e. Então, vamos lá. VA tem que ser maior do que VB. VA é maior do que VB. E VA é menor que 100. Aqui está dando true, tá? É verdadeiro. As duas são verdadeiras, certo? E aí eu posso colocar aqui um ou
ou VA, ou VB, por exemplo, VB é menor que 50. Então, isso daqui sendo válido, ou isso daqui sendo válido, o resultado disso daqui é true. Se os dois forem falsos, e apenas se os dois forem falsos, o resultado vai ser falso. Então, true. Uma delas é verdadeira. Agora vamos fazer as duas coisas serem falsas, né? Então, por exemplo, VA é 150, então já não bate aqui, né? E VB é 200. As duas cláusulas aqui são falsas. Aí sim, o resultado é falso. Tudo bem? Deu para entender, gente? Eu sei que isso começa a dar umas fritadas de cérebro de vez em quando, tá? Dá para compreender isso daqui? Eu tenho uma dúvida só que eu perdi na parte que o senhor explicou a primeira condição. Aquilo ali entre VA e VB é mais ou igual, né? Tipo, é maior ou igual a Maior ou VB. igual, isso, maior ou igual. Pode ser o valor maior ou pode ser também um valor igual. Se VA e VB forem iguais, o mesmo valor, isso aqui vai dar true também. Entendi, obrigada, professora, só isso. Ótimo. Tá, vamos lá. A última dessas condições malucas que a gente precisa conhecer, porque que fazem parte do processo de operação com os dados, né? É a operação de negação. O que é uma operação de negação? É o negativo da coisa, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala aqui, por exemplo, VB é maior que VA, né? Isso daqui, por enquanto, é válido, é true, certo? Então, por enquanto, isso aqui é true. Tá ok, tá valendo, né? A operação de negação, ela verifica se não é verdadeiro. Ela inverte a questão. Então, a questão aqui não é verificar se é verdadeiro, é verificar se não é verdadeiro. E como que a gente faz isso? Com exclamação antes. Exclamação alguma coisa significa isto não é verdadeiro, né? E aqui vai dar um nó, né? Vai dar um false, né? Não é verdadeiro. Porque VB é maior que VA, né? Fica mais fácil a gente ver isso aqui da seguinte maneira. O exclamação. VA é igual a 150. Isso aqui é verdadeiro. Claro, ele é 150. Aí eu quero saber o seguinte, VA é igual a 200. Isso é falso, certo? Porque VA é 150. Agora a minha pergunta não é se é igual, mas se não é igual. Ou, em termos mais simples, nesse caso, se é diferente, né? VA é diferente de 200? Sim. Então isso é true. Olha, ó. VA é diferente de 200. Então isso aqui é para dizer, é diferente deste valor? Então VA é diferente de VB? Sim, VA é diferente de VB. Aqui. Né? A mesma coisa vale com outros tipos de comparação, né? Então não existe, não é menor, não existe isso daqui. O que existe é você perguntar se VA é maior do que VB, ele vai falar, não, não é. E aí você perguntar, né, fazer a comparação com o negativo disso. Ó, se isso daqui pergunta se VA é maior do que VB, isso aqui pergunta se VA não é maior do que VB. Que é um pouco diferente de perguntar se é menor, hein? Tá? Não sei se vocês conseguem perceber a sutileza, né? Você perguntar se não é verdadeiro, né? Não é igual você perguntar se é menor. Porque se forem iguais, por exemplo, não é menor, nem maior. De fato, vai dar true. Tá? Vamos lá. Verdadeiro, certo? True. Por quê? Porque VA não é maior do que VB, certo? Agora, vamos lá. Se eu colocar aqui 150, eles são iguais. Então, VA não é maior do que VB, é igual, não é maior, né?
Então vai dar tudo do mesmo jeito. Tá aí. Então, a negação, a operação de negação, né, ela é uma operação bem importante para muitas coisas que a gente faz em termos de operação lógica, né? Para a gente conseguir saber alguma coisa, para a gente controlar o fluxo do nosso código, para onde que o nosso código vai, o que que o nosso código vai fazer, né? Isso é super importante, tá, gente? Bom, vamos ver um pouquinho mais da questão de como a gente usa esses dados, né? Então, ó, outra coisa que é legal aqui para a gente ver, a gente tem essa variável aqui, ó, VC, que é do tipo Boolean, né? VC é igual a VA menor que VB. O que que significa isso? Né? Então, quando eu tenho uma comparação, certo? O resultado dessa comparação, seja ela uma negação, né, ou não, é sempre um valor do tipo Boolean. E aqui eu estou pegando este valor, o resultado disso daqui, e atribuindo para uma variável que é VC. Eu quero saber, então, qual é o valor de VC. Cadê o console? Não vai mostrar? Estranho. Bom, isso aqui foi por causa do ponto e vírgula? Acho que não. Foi. False. Está aqui. O resultado de VC. Né? Então, o que que acontece? Eu posso pegar o resultado dessa operação de comparação e atribuir isso para uma outra variável, se essa variável for do tipo Boolean, né? Se ela não for, vai dar erro, certo? Então, eu preciso que quem vai acomodar esse resultado seja uma variável com a tipologia correta para receber isso, tá? Isso é exatamente o problema que a gente tem quando a gente faz, por exemplo, contas de divisão, né? VA é igual a 10 dividido por 3, por exemplo, né? Vejam, VA é uma variável do tipo inteiro. E esta conta definitivamente não vai me dar um valor inteiro. Nesse caso aqui do Open Processing, de novo, o Open Processing ele está, na verdade, trabalhando com JavaScript por trás de tudo. E para o JavaScript isso é irrelevante. Mas se você fizer isso no Processing, na IDE do Processing, isso vai dar erro e teu programa se encerra. Por quê? Porque o valor de VA, quer dizer, o valor não, a memória onde VA está alocado, ela comporta um valor do tipo inteiro. E o resultado dessa operação não é um valor do tipo inteiro, é um valor fracionário, né? Para o Open Processing não tem problema, ele vai aceitar e vai dar certo, né? Mas para o Processing mesmo, isso não acontece, tá? Isso dá erro, tá? Porque a variável VA não poderia receber este dado, de jeito nenhum, tá? E é isso que gera muitas dificuldades, por exemplo, quando a gente vai tentar encontrar um erro num programa em JavaScript, né? Porque esse tipo de coisa que não poderia acontecer vai ser aceito. E aí ele vai dar continuidade no programa e o programa, eventualmente, em algum momento, vai gerar um problema, porque isso não deveria estar acontecendo, né? Tudo bem? Se você conseguir ter experiência para encontrar o erro, o problema, tudo bem. Do contrário, isso dificulta muito, né? Então, nesse caso, isso aqui deveria dar erro, não dá, porque a base do Open Processing continua em JavaScript. Tá legal, gente? Então, toda vez que a gente vai realizar uma operação de divisão, a gente tem que estar muito atento ao tipo da variável. O correto seria que fosse aqui em VB ou qualquer outra variável que recebesse valores fracionários. Do contrário, eu vou ter uma situação que não deveria acontecer. Tá? Então, você saber o que você vai fazer com as variáveis é importante para você estipular qual é o tipo que você vai colocar. Geralmente, o pessoal sempre pergunta, né? Então para que eu vou usar variável do tipo int? Já bota todas as variáveis do tipo float logo de uma vez, né? Que é mais ou menos o que o JavaScript faz, né? Na verdade, o JavaScript vai até um pouco mais além disso. Para esse tipo de cálculo e para esse tipo de solução, não faz muita diferença mesmo, né?
Mas quando a gente está trabalhando com algo muito mais denso, em termos de cálculo e de operação, né, começa a dar diferença na performance. Né? Então, começa a ficar lento, começa a ficar alguma coisa. Então, quando a gente não precisa do dado float, a gente não usa para poupar o processamento do computador. Né? Pensem, por exemplo, em 3D, né? Em 5.000 cálculos por segundo, né? de faces tridimensionais, né? 20.000 cálculos por segundo, 50.000 cálculos por segundo. Aí você escolher um dado float ou int, vai começar a dar algum impacto, né? Mas se você estiver fazendo meia dúzia de contas só e ponto final, isso não é muito relevante mesmo. De fato, isso não vai produzir grandes diferenças, né? Em ponto nenhum, tá? Então, é muito essa questão é muito da gente se acostumar a entender que, por mais que o computador pareça uma máquina capaz de fazer muita coisa, né? Aquilo que a gente, a estratégia que a gente coloca dentro do nosso código é que vai determinar se ele consegue fazer muita coisa ou não, né? Então, se você começar a trabalhar com os dados todos floats, sem necessidade, você vai consumir processamento do computador e ele vai começar a não dar conta do recado, né? Então, a gente tem que ser econômico, a gente tem que ser muito preciso naquilo que a gente está fazendo. Tá? Mas vamos lá. Vamos ver, então, aqui algumas coisas mais visuais e mais gráficas, né? Que a gente pode fazer com variáveis e com dados e por aí vai. Aqui, 400 por 400. Vou criar aqui um canvas, né? Vou criar um espaço na tela. E aí eu vou desenhar linhas. Por exemplo, line, né? Antes de mais nada, eu vou fazer o seguinte, né? Int xa é igual a 0. Então, eu vou criar uma variável xa e vou falar que o valor dela é 0. Vou criar uma linha que vai começar no eixo x em xa, vírgula 0, vírgula xa, vírgula 400. Ou seja, é uma linha basicamente vertical, né? Ela vai do começo lá do 0 até o 400, certo? Se eu fizer isso, ele vai desenhar apenas uma única linha que não vai nem dar para ver, ó, ela vai estar aqui bem nesse cantinho preto, né? Posso até fazer uma coisa para ficar mais fácil para vocês verem. Stroke weight. Define a espessura da linha. Vou colocar aqui 10 pixels. Ela vai ficar bem grossa. Ó, aí dá para ver, né? Com mais facilidade. Mas vamos deixar aqui com 1 mesmo. Até aqui, nada demais, certo? Mas o que eu posso fazer? Eu posso falar o seguinte. O que é x mais mais? xa, desculpa. xa é igual a xa mais 1. Ou seja, adicione um valor unitário, o número 1, ao valor que já existe em xa. E o que vai acontecer? Isso aqui. Ele vai preencher e, na verdade, continua preenchendo, só que a gente não tem mais espaço na tela, tá? Se por acaso eu deixasse a cor de fundo, né? O que faz a instrução background? A instrução background ele não pinta só o fundo, na verdade ele preenche a tela inteira com um retângulo mesmo, tá, gente? Literalmente ele passa um retângulo com a cor definida em cima da tela inteira. Em vez de preencher, o que a gente ia ver? Apenas a linha se deslocando. Tá aqui. Legal. Então, aqui a gente pode fazer várias brincadeiras, né? E vamos ver isso acontecendo. Então, agora vou tirar isso daqui. Pra gente... Aliás, não preciso nem fazer isso, é só comentar, né? Se eu precisar disso aqui de volta. Aqui eu vou agora fazer uma outra brincadeira, que é o seguinte. Ó, a linha xa, ela vai do ponto 0 até o ponto xa0 até xa400. Agora eu vou fazer uma brincadeira de cálculo aqui, ó. 400 menos xa. O que vai acontecer? Então ele vai vir do ponto
XA, que inicialmente é 0,0, aí ele vai de 400 menos XA. XA é 0, então vai dar 400 por 400. Ele vai fazer uma linha transversal, né? Depois XA vai ser 1. Então vai ser 1,0, só que em vez de ser 400, passa a ser 399,400. Então o que vai acontecer? A linha, vocês vão ver eles fazendo uma linha, fazendo esse movimento, né? Na verdade, para vocês é o contrário, né? Assim, tá? Essa linha aqui, depois essa linha aqui, 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 e aí vai inverter, né? Então isso aqui é um jogo de cálculo, né? Aí, ó. E vai embora, tá? Vai-se embora, não termina, né? Até quase chegar aqui no horizontal, no infinito, né? Quase infinito, né? Horizontal seria se a gente tivesse um valor infinito aí, né? No limite. Tá? Então, o que a gente tem aqui, né? Com o uso de variáveis, eu posso fazer uma série de brincadeiras. A gente também tinha falado, né, de usar float, né? Float xb. Desculpa, yb. Então, vamos lá. Eu vou agora usar uma variável do tipo float, né? E eu vou atribuir para essa variável do tipo float um valor aleatório. Vejam, a função random, ela gera um valor aleatório que vai de 0 até o número que eu especificar. Aí eu especifiquei 400, então ela vai me gerar um número aleatório de 0 a 400. Existe esse detalhe importante, que a instrução random, ela gera um resultado float. Ela não gera um resultado int, né? Então, eu preciso receber esse valor, ou seja, a variável a qual esse valor vai ser atribuída, ela precisa ser uma variável do tipo float. Ela não pode ser uma variável do tipo int, tá? Então, eu vou pegar agora aqui, ó, e colocar isso daqui, ó. YB. O que vai acontecer? Então, a cada rodada de draw, ele vai gerar uma linha, só que em vez de começar no 0, ele vai começar em qualquer valor. Aliás, para ficar mais legal, 200 aqui, tá? Vou gerar um valor aleatório de 0 a 200, para ele não passar do meio da tela para baixo. Olha que coisa maluca. Porque os valores aqui são todos aleatórios, né? Os valores não começam agora mais no 0, começam em valores completamente aleatórios. A gente poderia fazer também o seguinte, a gente poderia gerar uma outra variável aqui, random 200. Só que se eu fizer isso daqui e colocar aqui, ó, eu vou ter um problema. Por quê? Porque as linhas, elas sempre vão ficar dentro dos primeiros 200 pixels, elas não vão até o final. Vamos ver primeiro, tá? Aí, ó. Elas vão ficar concentradas na metade só do meu sketch, né? Elas não vão descer do 200 até o 400. Então, como é que eu faço para isso acontecer? Para começar, né, de 200 para baixo. Eu vou fazer uma conta, um cálculo. Eu vou somar 200 pontos. Por quê? Porque isso aqui, se gerar o valor 0, o resultado vai ser 200. Se isso aqui gerar o valor 200, o resultado vai ser 400. Então, ele sempre vai começar em 200 e vai ser maior do que 200 e vai até, no máximo, 400, com essa expressão aqui, matemática, né? E aí, sim, ó, eu tenho essa situação aqui. O segundo ponto sempre vai estar de 200 para baixo. Outra opção que eu tinha também era, em vez de usar isso daqui, era usar aqui 400 menos YB, né? Isso iria inverter o valor de YB. Então, se o valor inicial ia de 0 até 200, né, no vertical, né, ele ia fazer
pontos, né? Desculpa aqui, tem que inverter meu raciocínio. Ele ia começar a fazer isso daqui, né? Mas ele ia escolhendo pontos aleatórios na vertical. Se eu coloco 400 menos YB, o outro ponto do outro lado ia ser exatamente o inverso. Então, se aqui ia ser 10, aqui ia ser 400 menos 10. Se aqui ia ser 50, aqui ia ser 400 menos 50. Né? Então, essa situação gera uma simetria. Esta forma que vocês estão vendo aqui é a mesma forma que vocês estão vendo aqui, né? Então, a gente começa a fazer as brincadeiras. Ó, vamos fazer outra coisa aqui. Ó. Em vez de 1 mais 1, 1 mais 5, XA igual a XA mais 5. Em vez de 1 em 1, ela pula de 5 em 5. Ó, fica mais espaçado, né? Vamos lá, para a gente ver isso daqui, eu vou tirar esses pontos aqui. Ó. 0, 400. Tá aí, ó. É mais espaçado. Ou melhor, perdão. Ou melhor, para a gente ver ainda mais fácil, né? XA, 400. Agora são linhas horizontais, verticais. Tá aí, ó. De 5 em 5 pontos. De 10 em 10. Né? Ou de 1 em 1. Ou de 2 em 2. Então a gente começa a partir desses processos, gente, do uso das variáveis e das modificações que a gente vai fazendo junto a essas variáveis, parametrizar aquilo que a gente está construindo, né, em termos de imagem, e por aí vai. Né? Então vamos voltar aqui, a gente tinha feito, né, YB, e aqui menos 400 menos YB. De 2 em 2 agora. Eu fiz o. Ó, tá vendo? Gerou uma coisa. Como é que chama? Simétrica, mas só. São linhas todas horizontais, né? Porque XA e XA. Só que o valor aleatório de YB vai ser invertido no ponto final, né? Então vamos até colocar aqui para a gente ver o resultado. Ah, legal. Tá aí, ó. Parece uma onda sonora, né? Eu poderia usar aqui, por exemplo, então, YC. YC não precisava nem disso aqui, né? Ele já é um valor. Aqui não tem simetria, estão vendo? Porque os dois valores são aleatórios. A gente usa YB em cima e YC embaixo. Né? Então, o valor não tem nenhuma simetria. Né? E claro, né? Poderia brincar assim também. Ó. E vejam, gente, a gente só está usando uma única expressão line para fazer isso. É uma única ferramenta de desenho. A gente só está utilizando line. Basicamente, uma linha desenhada por cada interação de draw. A gente poderia usar várias, né, delas. Né? Então, vamos lá. Se eu pegar aqui, por exemplo, 400 menos XA e YC, a gente vai ter isso daqui, né? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Stroke 0, ou seja, cor preta, para isso daqui. Stroke branco, cor branca. Time. XA,0,0,
0, não, xa, vírgula, YC, vírgula, xa menos 400 YB. Interferências, né? Aqui poderia também colocar 400 menos, vamos ver se fica bom ou se vai dar uma coisa estranha. Melhor. Só para fazer alguns exercícios, né, sem... Agora vamos lá, outra coisa. Float, vou criar aqui um float. Deixa eu apagar esse aqui. Aqui também vou colocar o seguinte, xa, ya, não, desculpa, 0, xa, 400. Vamos lá. Vou criar aqui um float step. Step é igual a random 5. Em vez de somar 1, em vez de somar 2, eu vou somar valores aleatórios a cada rodada. Se eu aumentar isso daqui para 20, por exemplo, pode ficar mais espaçado e pode não ficar, né? Cada vez que eu rodar vai ser uma coisa diferente. Tá aí. E o que eu posso fazer também? Eu posso fazer um vai e vem. Ó, então, ele gera um valor de 0 a 10, aleatório, mas subtrai 5. Ou seja, se for 0, o valor vai ser menos 5. Se for 10, o valor vai ser 5. Né? Ou seja, eu estou deslocando essa variável, né? Ela vai de menos 5 até mais 5. Então, agora, o que pode acontecer? A coisa pode voltar para trás, tá vendo? Ela pode ir para frente, mas ela pode voltar para trás também. Vamos aumentar esses valores aqui, vamos ver. Foi lá para trás já, nem volta mais. E se a gente fizesse aquela outra brincadeira aqui, né? 400 menos xa. Às vezes ele se perde aqui no meio, fica indo e voltando. Parou aqui no meio. Tá brincando aqui. Uma hora ele vai para lá ou para cá, mas a gente já não consegue mais ver. E outra coisa também que é legal, ó. Vamos lá. Stroke. Xa. Mudar a cor, né? Eu só estou usando uma variável. Essa variável, então, são tons de cinza, né? Já ficou branco, já era. Nossa, ele foi para o amarelo. Curioso. Não sei como é que ele foi para o amarelo, mas tudo bem. Vai ser só tons de cinza.
Tá? Vou fazer uma outra coisa aqui. Então, vamos lá. Step. Step não, igual a step. Mas... Não, só random mesmo. Random 10. Não, 5. Né? E aqui eu vou colocar uma coisa, né? Uma nova operação. E essa aqui é importante a gente entender agora. Que é o seguinte. É um if. É uma condicional. Isso é uma operação lógica. Tá? Então, melhor do que isso, vamos lá, deixa eu pensar aqui. A gente vai fazer o seguinte, tirar aqui o stroke, deixa 0 mesmo, né? Tirar esses caras aqui, a gente não precisa deles nesse momento. Também não precisa disso aqui, vai. Ó, vamos lá. Eu vou criar aqui uma outra variável. Vai ser inteira mesmo. Step igual a 1. Então, eu vou colocar aqui, 10, 1 não, vou colocar já 5. XA é igual a XA mais step. O que vai acontecer? Step é 5, não tem nenhuma alteração, então vai ser de 5 em 5. E, na verdade, eu nem vou colocar isso aqui, eu vou colocar assim mesmo, para ficar bem fácil da gente ver o que está acontecendo. Ele simplesmente vai fazer linhas verticais, como a gente já viu algumas vezes. Está aqui. Agora eu vou fazer o seguinte. If XA maior que 400, isso aqui é uma condicional. O que é uma condicional? Uma condicional, ela vai, é uma operação, ela vai verificar uma operação de comparação, ela vai ter uma operação de comparação aqui dentro, e se essa operação for verdadeira, se o resultado dessa operação for true, ela vai executar o que vier aqui dentro do bloco. Do contrário, ela vai ignorar o que tiver dentro do bloco. Tá? Então, o que acontece? O que eu estou fazendo aqui? Ó? Se o valor de XA for maior do que 400, step é igual a step multiplicado por menos 1. Step não era 5? É 5, certo? 5 vai ser igual a 5 vezes menos 1. Então, ele passa a ser menos 5. Então, aquilo que estava indo para cá vai começar a voltar. Né? Então, vamos ver. Dependendo do cálculo aí, talvez a gente não consiga ver muita coisa, porque eles vão bater exatamente no mesmo lugar. Então, vamos colocar aqui um tipo 3. Também não vai mudar muita coisa. Então, vou fazer o seguinte. Step é igual a step mais 1. Agora vai dar alguma diferença. Olha, voltou. Certo? Então ele vai, quando ele bate o XA, bate 400, ele começa a voltar. Tá, eu poderia também fazer o seguinte. If XA menor do que 0, ou seja, a hora que ele começa a diminuir, mas ele vai para menos de 0, eu faço a mesma coisa de novo. Aqui. Certo? Então, me muda de novo a direção. Me transforma isso que estava em menos 4, agora em mais 4. Ou aí mais 5, né? Primeiro ele vai somar, ou mais 3, né? E agora, ó, ele vai ficar pintando. A hora que pintar tudo, a gente não vai ver mais nada, né? Obviamente. Certo? Então, o que é o if? O if, ele é uma condição. Ele é uma condição. É o seguinte, eu estabeleço essa condição. Se essa condição for cumprida, você executa isso. Se ela não for cumprida, você ignora o que tiver aí dentro. Agora, o que está dentro tanto desta condição quanto desta condição, né, o que está lá dentro é a mesma coisa.
Então, isso tudo, na verdade, é desnecessário. Eu poderia transformar as duas condições em uma única condição, fazendo uma operação booleana, né? Se x for maior que 400, ou x for menor que 0, qualquer uma das duas vale. Se alguma das duas acontecer, você realiza esta operação. O que aconteceu? X is not defined. X, mas eu usei um X aí. Ah, eu usei um X, desculpa. XA. Pronto, agora sim. Dá no mesmo, né? Eu só simplifiquei o meu código. O meu código agora tem uma única condição, né? Então ele não precisa ficar verificando várias coisas. É claro que para duas condições é irrelevante, tá, gente? Isso aqui é mais pelo exercício do raciocínio, da gente sempre trabalhar de uma maneira mais otimizada possível, né? Mas não faria nenhuma diferença em termos de performance você ter duas condições aqui, uma depois da outra, tá? O que às vezes importa é, na verdade, isso daqui, quer ver? If step maior que 0, step igual a menos 1. Se ele for maior que 0, step é menos 1. Maior que, isso. If step menor que 0, ou seja, se ele for menos 1, step é igual a 1. Isso daqui não vai funcionar. Ele nunca vai voltar para lá. Ele sempre vai vir para frente. Vamos ver. Nunca vai acontecer a volta, tá? E se a gente quiser usar 2 aqui, ou 3, ou quanto eu quiser, vai dar no mesmo. Ele nunca vai voltar. Por que ele não vai voltar? Então eu vou explicar um pouquinho aqui na lógica o que está acontecendo aqui. Se step for maior que 0, e ele é, então isso aqui é true, step passa a ser menos 2, certo? Então, step é menor que 0. A partir desse momento, ele já é menor que 0. Quando eu chego nesta linha, se step for menor que 0, sim, ele é menos 2. Então, step passa a ser 2. Quando eu vier de novo para cá, vai acontecer a mesma coisa. Step é maior que 0 é 2. Então, ele passa a ser menos 2. Só que logo na sequência, o step menos 2, isso aqui é verdadeiro, ele volta a ser 2. Então, esta lógica aqui não funciona. Para esse tipo de situação, a gente tem uma outra coisa, que é esse caso aqui, ó. Else. Else é o seguinte: se isso daqui for verdadeiro, você executa este bloco. Se não for, se for falso, você executa este bloco. Isso aqui serve para impedir justamente esse tipo de lógica, que você faz uma coisa e já desfaz na sequência, tá? Então, vamos lá. Se o step for, deixa eu primeiro colocar aqui, ó, menor que 0, né? Ele vai ser 2. E se ele for, isso aqui for falso, ou seja, o step é maior do que 0, step igual a menos 2. Isso aqui vai ficar, ele vai fazer isso aqui, ó, ele não vai sair do lugar, né? Ele não vai sair do lugar, ele vai ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando o tempo inteiro. Por quê? Ó, primeiro ele verifica, o step ele é menor que 0? Não, ele não é menor que 0, ele é 2. Não é menor que 0. Então executa este bloco. Opa, ele é menos 2. Aí ele vem aqui e desenha a linha com menos 2. Né? Daí ele soma aqui, né? Menos 2, vira menos 4, sei lá. Se o step for menor do que 0, ele é menos 4. Então ele vira 2. Aí ele volta para cá, desenha em 2, soma, dá 4. Aí ele vem aqui. É menor que 0? Não. É maior. Então vira menos 2. Então, isso daqui, gente, é para
eu poderia fazer isso daqui. Vamos lá. Step igual a step mais 2. E step igual a step menos 2. Eu acho que também não vai fazer muita diferença, vai dar no mesmo. Vai ficar a mesma coisa. Tá? Mas, basicamente, isso daqui, o else, ele é para justamente garantir que, uma vez que você faça esta operação, que você não automaticamente realize a operação seguinte, né? Como acontecia antes. Né? Ele só executa ou esse, ou executa esse. Ele não executa primeiro esse e depois esse na sequência. Tá? Então, o else serve para que você possa justamente definir o que deve acontecer caso seja falso, né? Caso essa situação aqui seja falsa. Né? Então, para ficar mais claro aqui, vamos lá. Se XA for maior que 400, step é igual a menos 2. Caso contrário, step é igual a 2, certo? Então, se o XA for menor que 400, ele vai ser 2. Se for maior que 400, ele vai ser menos 2. Isso aqui vai fazer os valores virem, aí ele bate em 400, aí ele vai para menos 2. Só que no que ele deu menos 2, ele volta para 398. Aí ele vai se enquadrar no valor ser menor que 400. Então ele vai voltar, vir para cá, e vai voltar, e vai vir cá, e vai ficar no finalzinho, indo para lá e para cá. A gente não vai conseguir ver, claro, né, porque vai cair exatamente nos mesmos pontos, mas basicamente o que vai acontecer é a hora que ele chega aqui, ele volta, vai, ele fica brigando aqui, nesse vai e volta aqui. É isso que está nessa lógica aqui, né? Agora, se eu, por exemplo, colocasse aqui, ele é igual a menos 200, menos 200 não, menos 100, por exemplo, 101, talvez a gente visse alguma coisa, vamos ver. Aí. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, 301. Quando ele chega aqui, o step manda ele já para cá e ele continua desenhando. Né? Se a gente pegar e colocar aqui 3, talvez ajude até a gente a ver um pouco mais do que isso. Tá aí, daqui para frente a gente não vê mais nada porque já está tudo pintado. Tudo bem? Ficou claro o que é o if, gente? Deu para entender? Deu sim, professor. Deu uns estalos aí. Essa parte de usar variáveis ficou clara? O que é uma comparação? O que é uma atribuição? Como é que a gente usa essas variáveis? Tudo isso está claro para vocês? Sim, legal. Isso aqui, gente, já dá um monte de coisa que vocês podem brincar a partir de agora, né? Uma vez que toda essa parte do que é um if, o que é uma condicional, tá claro. Ou seja, vocês podem chavear o programa de vocês, né? Vocês podem falar, se acontecer tal coisa, faça isso, se acontecer outra coisa, faça aquilo. Já dá para vocês fazerem muita experimentação, né? E o uso de variáveis também vai permitir que vocês parametrizem e modifiquem dados, né? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui um experimento, por exemplo, novo, né? Vou criar aqui, por exemplo, if XA menor que 200, fazer uma coisa. Caso contrário, se for maior que 200, eu vou fazer outra coisa. E aqui eu vou fazer uma linha, por exemplo. Line XA, vírgula 0, vírgula XA, vírgula 400. Tá? Uma linha vertical. Né? Se for menor que 200. Se for maior do que 200, XA, vírgula 200, XA,
0,300, por exemplo. Né? E aqui, claro, XA é igual a XA mais 2, por exemplo. Então, vamos lá. Ó, chaveei meu programa, que a partir de um determinado ponto ele faz outra coisa. Eu poderia também brincar aqui, né, e virar e falar o seguinte: float step. Eu gero o valor de step aleatório. 5. Pronto. Isso daqui é igual a XA igual a XA mais step. Né? Então, os valores aqui vão sempre aumentar por enquanto, né? Mas vão ser variados. E, de repente, eu falo que isso daqui é menos 10, ou seja, vai e volta. Oi? Não? Será que eu fiz alguma coisa errada aqui? Estranho. Step igual ao valor. Step. XA, para a gente ver o que está acontecendo com esses valores malucos. Nossa. Menos 2.000 não sei quanto. Por quê? Foi lá para casa do chapéu. Que estranho. O XA já tem algum valor inicial? Não. Que curioso. Alguma coisa que eu fiz aqui que eu não tô entendendo. Vou ver aqui, vai. Tudo bem. Aqui, menos 4. O que vai acontecer? Nossa. Que curioso. Ah, claro. Claro, né? Pode ser 0, vai dar menos 5. Senão dava sempre negativo. Era isso, tá, tudo bem. A cabeça aqui não está funcionando mesmo, diferente. Mas o engraçado, ele sempre está dando negativo aqui. Como se o valor do aleatório não menos 5. Curioso. Os dados que nunca... 4.9 foi até alto, mas tudo 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Curioso, curioso, curioso. Enfim. Vamos ver como que eu faço para ele voltar. E aqui, claro, né? Ó, if
XA maior que 400, step é igual a step multiplicado por menos 1. Como a gente já tinha feito, né? Se ele for maior que 400 ou se ele for menor que 0, né? Ou seja, qualquer uma das condições vai inverter a direção, né? De ir e voltar. Se bem que toda vez ele vai gerar um valor novo, né? O que eu posso fazer a esse respeito? Posso também colocar um if aqui. If step menor que 0, menos 10. Esse funciona. Else. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Funcionou uma vez só. Aqui. Bom, pelo menos está indo e voltando. Como é que ele vai voltar aqui mais uma vez? Deveria ter voltado, mas ele já ficou, né? Já foi super rápido aqui no talvez menos 5, não, menos 5 ele não vai. Pode ser menos 1 multiplicado por random. Aí eu acho que talvez resolva. Vamos ver. Melhor. Aí, pronto. Tá aí. Uma hora ele vai pintar tudo, né? E a gente pode colocar quantas condicionais aqui quiser. Então, para quem não entendeu muito bem esse código, né? O valor de step, aliás, era bom eu colocar isso inicialmente, né? Deveria ter falado, né? Step igual a 2, por exemplo, só para começar. Aí ele tem um valor inicial para fazer decisão. Tá. Se o valor de step for menor que 0, se ele for negativo, ele não é, nesse momento, gere um número aleatório de até 5 que seja negativo, multiplicado por menos 1. Se o valor de step for maior que 0, e ele é, então gere um valor aleatório para ele, de 0 a 5, positivo. Certo? Se o valor de XA, que por enquanto é 0, é 0? É 0. For menor que 200, então é válido. É isso aqui. Desenhe uma linha, que é uma linha horizontal, vertical, de XA,0, XA,400. Se o valor de XA for maior ou igual a 200, ou seja, se ele não for menor do que 200, então desenhe uma linha que vai de XA,200 até XA,300, é aquela que fica menorzinha ali no final. Certo? Então, por enquanto, o nosso XA é menor que 200, ele é 0. Né? Aí eu faço o quê? Ó, o valor de XA é atualizado com o valor antigo dele, mas mais o valor de step. Step é um valor gerado aleatoriamente aqui. Né? E aí, se por acaso o XA passar de 400, ou seja, se ele vier até o final, passar do final, ou se ele vier até o começo e passar do começo, voltar para cá e passar do 0, né, você inverte o valor de step. Se o step era positivo, ele fica negativo. Se ele era negativo, ele fica positivo. E aí, quando chegar aqui, se ele era positivo e virou negativo, ele continua gerando negativo.
Se ele era positivo, ele continua gerando positivo. E aí vai fazer tudo de novo. E aqui a gente poderia fazer algumas sem ser isso. Aí eu vou tirar esse else, porque eu quero mais de uma condição. If xa maior ou igual a 100 e xa menor que 250. Ó, isso aqui é um E, né? As duas condições têm que ser verdadeiras. Xa tem que ser maior ou igual a 100 e xa tem que ser menor do que 250. Aí xa, vírgula 50, vírgula xa, vírgula 300. E if xa maior ou igual a 250, fine. Aqui, ó, 3 condições diferentes. Tomei o cuidado para que, né, uma não inverta a outra, para que a uma não altere a questão da outra. Vamos ver. E aí vai pintar até um determinado momento. Tá bom, gente? Dúvidas? Questões? Como é que tá? Deu para pegar? Deu para entender como é que funciona essa questão das operadores, das variáveis, das operações, da lógica, da condicionais? Tranquilo? Dá para vocês começarem a usar e brincar? Eu vou salvar esse código aqui. Maravilha, gente. Tá? Vou deixar aqui salvado. E aí, se vocês quiserem ver lá no Open Processing, tá lá para vocês poderem consultar. Tá bom? Por hoje eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente resolve, senão a gente encerra. Sem dúvidas? Então é isso, gente. Fiquem todos aí com saúde, fiquem bem. Já estamos entrando, né? Cada dia que passa, numa condição melhor de vacina, né? Vai melhorando. Daqui a pouco está chegando aí em vocês. Né? E vamos torcer para que essa condição das nossas aulas remotas não dure mais muito tempo. Daqui a pouco a gente possa voltar seguro para uma sala de aula e poder voltar a ter aula normalmente. Né? Tá bom? Vamos torcendo aí. Professor, rapidinho. Bruno fez uma pergunta no chat, se o primeiro sketch já é para essa semana. O primeiro sketch para essa semana? Acredito que ainda não, mas já dá para fazer. Se quiserem já começarem a fazer os experimentos, vocês já conseguem fazer. Eu tenho a impressão que ainda não. Deixa eu verificar aqui. Deixa eu dar uma consultada, porque eu não me lembro, para ser bem honesto com vocês. Eu verifico aqui no Classroom, é rápido. Um minutinho eu já digo para vocês para quando é que é. Não é tão rápido assim. Primeiro, meu computador tá muito lento. E segundo, que tem um monte de Classroom aqui. Até eu achar, mas eu já acho. Vamos lá. Exercícios. 19 de julho. 19 de julho. 19 é sábado, é isso? Não? Segunda? Nem sei agora quando que é dia 19. Não, dia 19 é... É segunda-feira. Segunda-feira. Já dá para fazer essa semana para entregar na segunda-feira. Tá? E lembrem-se, tá, gente? Não é nada... eu tenho que fazer tal coisa específica. É experimentação pura. Você fazer um sketch, brincar com alguma coisa, tentar criar alguma coisa. É julho, né? É julho, não é junho, é julho. É julho. Não é segunda-feira, não. Segunda-feira é dia 21. 19 de julho, no mês que vem ainda. Calma, tá? Não precisa se preocupar com isso ainda. Falta um mês.
Confesso para vocês que eu não tenho essas datas na cabeça, não, tá? Mas já dá para começar a brincar, tá, gente? Já comecem a experimentar, já comecem a fazer algumas coisas. Não é nenhum desses exercícios é exercício que você tem que dar um resultado específico, tá? É meramente experimentação, é você experimentar para ver o resultado. Diga, João, você queria falar? Não, é uma dúvida. Eu brinquei com os negócios aqui no Open Processing. Eu fiz um sketchzinho. Eu te adicionando no Open Processing, tu consegue dar uma olhada nas minhas coisas? Sim, consigo sim. Pronto, então eu vou fazer assim, eu vou te adicionar, mas não vai ser a entrega ainda não da atividade, só para ver algumas coisinhas. Coloca no Classroom, no chatzinho do Classroom, né, aquela coisa lá para eu conseguir localizar, para ficar mais fácil, porque senão né, nem sei quando que eu vou ver. Tá certo. Professor, eu fiz isso aqui, dá uma olhada. Tranquilo. Então eu não coloco na aba de atividades não, né? Eu boto só... Bota só no wall, né, que eles chamam na entrada, no mural. Você vai lá no mural, publica lá no mural. Professor, eu fiz isso aqui. Dá uma olhada. Tranquilo. E aí eu vou dar uma olhada, porque vai ficar lá marcado, né? Porque senão, se eu for ver no Open Processing, só quando eu abrir de novo o Open Processing que eu vou ver que tem alguma coisa compartilhada comigo. Tá certo. Obrigado, professor. Imagina. E quem quiser fazer a mesma coisa, pode, tá, gente? Podem colocar lá no mural, independente de entrega, vão experimentando, vão brincando, vão mexendo e vão vendo onde que as coisas que vocês estão construindo vão levando vocês, tá? É um processo de experimentação. Primeiro, não tem nenhum compromisso com o resultado. Eu queria fazer tal coisa, não se preocupem com isso. Simplesmente façam alguma coisa e vejam o que isso daí gera, né? E aí vai mexendo, vai modificando. É assim que vocês vão aprendendo como é que trabalha um pouco com a programação e como é que você consegue gerar algum resultado lá na frente com a programação, tá bom? Então é isso. A gente se vê semana que vem, gente. Boa semana para todos. Valeu, pessoal. Valeu, professor. Até a próxima semana. Tchau, professor. Até semana que vem. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau.